O oposto de coragem em nossa sociedade não é covardia, é conformismo. Um sentimento de insignificância se apoderou de uma parte enorme da sociedade. Você faz parte dela? Pense comigo. De um lado, as pessoas são bombardeadas por dezenas de notícias com atrocidades, abusos de poder e injustiças, e simplesmente nada acontece. Por outro lado, a pessoa no seu dia a dia, correndo de um lado a outro para ganhar pouco e ter que dar conta de tantas coisas. Uma batalha pela sobrevivência, pensa ela. Imagina ter que lidar ainda com os diversos complôs das elites políticas, midiáticas, das grandes corporações, dentre outras. Quem fala a verdade? Como ensina o psicólogo Rollo May, muita gente encontra hoje em dia, portanto, boas razões externas para se julgar insignificante e impotente como pessoa. Pois, como agir, indaga, em face dos gigantescos movimentos econômicos, políticos e sociais do nosso tempo? O autoritarismo na religião e na ciência, para não se falar da política, está se tornando cada vez mais aceito, não porque tantos nele acreditem explicitamente, mas porque se sentem individualmente incapazes e ansiosos. Que mais se pode fazer, prossegue o raciocínio, senão acompanhar o líder político das massas, ou a autoridade dos costumes, da opinião pública e das expectativas sociais, conforme a tendência neste país? Talvez você se sinta perdido muitas vezes. Tente se agarrar a algum líder, alguma ideologia, para ter um porto seguro. Talvez você olhe para você mesmo e pense: o que posso fazer? Como lutar contra esse dragão? A consequência mais grave dessa forma de viver é o profundo pessimismo com o mundo e consigo mesmo. E aí, justamente aí, mora o grande perigo. Pois o autoritarismo, a forma neurótica da autoridade, aumenta na proporção direta em que o indivíduo tenta evitar a responsabilidade dos próprios problemas. Quanto menos nos sentimos capazes e responsáveis, mais o autoritarismo nos engole. E sim, as pessoas estão acuadas. 1 em cada 3 jovens nem estuda e nem trabalha no Brasil. Cerca de 12 milhões de pessoas. Mas o que podemos fazer, afinal? O vídeo de hoje vai trazer mais 5 lições do psicólogo existencialista americano Rollo May, que escancaram esse problema, é verdade, mas nos inspiram a virtude da coragem necessária para retomar o controle da nossa vida. Ao final, ainda vamos te revelar algo que pode realmente mudar tudo para você. Lição 1. Muitas pessoas sofrem com o medo de se encontrarem sozinhas e, por isso, não se encontram de forma alguma. Sem dúvida, uma das primeiras coisas que precisa ser feita é encontrar um tempo para ficar sozinho, para fazer a sua reflexão. É preciso silenciar as vozes externas para se conhecer verdadeiramente. Lá vai o Superleituras bater na mesma tecla. Conhece-te a ti mesmo. Ficar na agitação das notícias, ter sempre uma rede social ligada, é sintoma do medo de se conhecer. Para tanto, você precisa de coragem. Afinal, lição 2, a coragem não é uma virtude ou valor entre os valores pessoais, como o amor ou a fidelidade. É o fundamento que sustenta e dá realidade a todas as outras virtudes e valores pessoais. Ou você tem coragem ou apenas se conforma com o fracasso e o mal no mundo. Talvez você olhe ao seu redor e sinta que não tem jeito. Você apenas enxerga o desespero e o pessimismo que vem com ele. Nesse caso, preste atenção na próxima lição. Lição 3. A coragem não é a ausência de desespero, mas sim a capacidade de seguir em frente
apesar do desespero. Você não é a única pessoa que sofre no mundo, evidentemente. Aliás, reflita por um momento. A história da humanidade está repleta de situações desesperadoras, de doenças, guerras e cataclismas de toda a ordem. Há pouco tempo, não tínhamos nem um antibiótico. Alexander Fleming descobriu a penicilina no final dos anos 20. Foi ontem. De maneira geral, podemos dizer que todas as gerações antes da nossa tinham mais adversidades para enfrentar. Claro que tem algumas particularidades, mas fica para um outro momento, pois o ponto aqui é que você, como milhares de homens e mulheres ao longo da história, tem a capacidade e o dever de seguir em frente. Lição 4. A verdadeira liberdade é a capacidade de fazer uma pausa entre o estímulo e a resposta, e nessa pausa escolher. Isso é muito importante. Você precisa parar. Você precisa aprender a refletir. Você precisa antes, como já foi dito, se conhecer, para apenas assim ser capaz de fazer escolhas certas, mas ponderadas e que podem melhorar a sua vida. Do contrário, é viver como um zumbi. Lição 5. Se você não expressar suas próprias ideias originais, se você não ouvir seu próprio ser, você terá se traído. Uau! Vamos ler novamente. Essa merece. Se você não expressar suas próprias ideias originais, se você não ouvir seu próprio ser, você terá se traído. Nós trazemos uma infinidade de pensadores aqui no canal. Gente como Platão, Einstein, Tesla, Dostoiévski, Marco Aurélio e tantos outros. Pessoas capazes de expressar suas próprias ideias originais. Mas qual o método delas para tanto? Sim, eles tinham um método para serem excelentes. Nós nos esforçamos e estudamos muito para descrever o passo a passo desse método. Ele também pode ser seu. Basta apenas clicar aqui ou no primeiro link da descrição. Aprenda a ouvir o seu próprio ser. Agora, uma lição bônus para você. As pessoas só mudam quando se torna muito perigoso ficar do jeito que estão. Diga, qual lição mais te impactou? Coloca lá nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todos os nossos vídeos. E claro, deixe o seu like. Eu sou o Alisson e até a próxima.